Olá, entusiastas da melhoria contínua, nós estamos aqui para mais um episódio do Vem Pro Gemba. E dessa vez nós vamos conversar com o Alfredo Marchinski, da Exoesqueletos. Nós conhecemos essa empresa recentemente e não podia deixar de passar em trazê-los aqui no nosso podcast, porque tem tudo a ver com melhoria contínua. Ainda mais que um dos principais princípios da melhoria contínua é a preocupação e o foco com as pessoas. E o Alfredo vai contar um pouquinho para a gente dessa startup. É uma startup ainda que tem operação no Brasil e em Portugal, mas já atende empresas como Mercado Livre, Nestlé, Amali, Special Dogs, Fundição Tupi, CSI Cargo, entre outras empresas que estão preocupadas com a saúde física dos seus colaboradores. Mas eu não sei muito sobre esse assunto, quem entende muito disso é o próprio Alfredo, que é o fundador, o CEO da companhia, e vai contar um pouquinho como é que nasceu essa ideia. Alfredo, muito prazer, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Conta um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, como que nasceu a ideia, né, dessa startup, dessa empresa focada no bem-estar das pessoas e o bem que isso está fazendo aí, né, nas empresas que estão implementando essa tecnologia. Conta um pouquinho aí sobre o Alfredo primeiro, de onde que veio essa ideia. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. A ideia surgiu há alguns anos, eu trabalhava numa automotiva, uma indústria automotiva aqui no Paraná, e tinha mais dois amigos, dois colegas que também estavam lá, e em algum momento chega aquele situação que você tem que buscar novas pode ser? Isso. Uhum. Olá, primeiramente obrigado pelo convite. A ideia surgiu em 2016, eu e mais dois amigos, que éramos de uma indústria automotiva do Paraná, nos juntamos para montar uma empresa de inovação e nessa época nós lidávamos muito customizando inovações para os clientes. Então, íamos até o cliente, ele dizia o problema que ele tinha, íamos no mercado, montávamos uma solução e empregávamos essa solução. E até um dos fundadores, dos sócios, ele comentou que a gente deveria ter um equipamento nosso, um produto nosso, e ele falou, olha, vamos fazer o exoesqueleto, que parece interessante. Ele já tinha sugerido para essa montadora, ela não quis, e aí nós juntamos esforços, contratamos engenheiros mecânicos, pessoas ligadas à área de saúde, e fomos desenvolver esse equipamento, que teve início ali por 2017. Tivemos um apoio muito grande, inclusive, da Fiat, da FCA, onde o responsável pela área de ergonomia veio até Curitiba nos conhecer, era praticamente uma garagem também, e ele falou, olha, gostei muito, a gente já utiliza exoesqueleto, eu vou te passar uma lista do que funciona e deve ter, e tudo aquilo que não funciona nos exos que eu testei e que vocês devem melhorar. Então isso fez com que a gente rapidamente evoluísse. Ele foi um anjo com vocês, hein? Foi. Tendo uma startup, uma empresa de tecnologia, com esse tipo de solução, e tem uma pessoa que já falou assim, ó, não faça isso que não vai dar certo, vocês te encontraram um anjo lá. Exatamente, porque veja, nós não tínhamos acesso a equipamentos importados, né? Eram equipamentos que custavam R$100 mil na época. Então, 3 caras, né, com recursos próprios, tentando fazer isso. Então, foi um anjo, né? E aí, rapidamente, em 2019, a gente conseguiu lançar o primeiro equipamento de membros superiores. Então, ele vai fazer levantamento e sustentação do braço para redução de esforço em ombro. Normalmente usado em área de pintura, gancheira de pintura ou alguma atividade que eu tenha essa movimentação de braço. Então, evoluímos rapidamente, conseguimos vários clientes no Brasil. A própria CNH foi o nosso primeiro cliente, inclusive, né? Com 5 fábricas aqui no país. Eu acho que uma da Argentina na época. E aí, vamos evoluindo os equipamentos. Até 2023, lançarmos o segundo equipamento, que é um equipamento de proteção lombar, né? Feito exclusivamente não, mas preferencialmente para a movimentação de carga, onde os nossos principais clientes são os operadores logísticos, as áreas de expedição das indústrias, né? Para fazer a redução na musculatura lombar, onde a gente tem um grande índice de afastamentos, absenteísmo, turnover provocados por causa disso. Bom, falando nisso, então a gente já pode chegar rapidamente, né, ao grande contexto, aonde que os exoesqueletos conversam com a melhoria contínua dentro das operações. Exatamente. Veja, quando a gente fala da pessoa, ela tem um problema muito grande, que é a fadiga, né? O esforço, isso vai implicar negativamente, proporcionalmente, à tua produtividade. Então, muitas vezes você tem que recorrer a uma automação, porque as pessoas, os humanos, não conseguem manter aquela sua produtividade que você precisa.
Então, quando você traz um exoesqueleto, né, que é um dispositivo de auxílio, você consegue exatamente reduzir o esforço físico e o risco de lesão, aumentando até a vida útil desses operadores, com uma maior qualidade de vida. A gente tem muitos operadores que relatam que até quando ele chega em casa, ele chega muito melhor. Ou seja, o social dele é muito melhor, né? A gente não pode pensar só naquele momento da operação, né? Ele chegar em casa menos cansado e curtir o filho, a esposa, é muito importante também. E o equipamento acaba trazendo isso para a realidade. Bacana. E como é que, qual que é o processo? Porque eu entrei no site, a gente começou a pesquisar, né? A equipe, quando estava interessada no assunto, nós vimos, obviamente, ali que, né, o grande conceito por trás da tecnologia e até mesmo por trás da solução operacional, mecânica, é o bem-estar do ser humano, é o bem-estar do trabalhador. Né? Você falou do ombro, né? Quantas pessoas a gente não conhece que tem, né, tantas Uhum. lesões que viram crônicas por toda uma vida, até mesmo causando um afastamento definitivo, né, de um profissional, às vezes até jovem, em relação à lesão constantes ali. E vimos também no material de vocês os que protegem a lombar, até tinha uma imagem, parecia que ele estava até meio sentado, estava acomodado ali. Como é que funciona a implementação? Como uma empresa faz? Ela passa por algum tipo de avaliação para ver quais são os critérios que o exoesqueleto vai atender? Como que é o processo de implementação disso? Bom, algumas atividades são muito claras para nós que o equipamento vai reduzir o esforço físico e risco de lesão. Algumas atividades são muito claras que a gente não vai ajudar e algumas a gente tem que testar. Então, normalmente, o cliente entra em contato, nós enviamos alguém com o equipamento até a empresa dele, vai testar em várias atividades, vai fazer pequenos questionamentos aos operadores, e aí, a partir dali, a empresa tem que adquirir o equipamento, que pode ser venda ou locação. Nós locamos o equipamento também para auxiliar nesse processo todo. Há alguns anos, nós aplicamos um questionário em torno de 200 ergonomistas no Brasil. Eu sou ergonomista, inclusive, eu digo que sou não praticante. E aí, sobre a tecnologia e quais eram os problemas de implementação. Então, as pessoas achavam muito pesado, muito desengonçado, muito caro, não tinha orçamento e não sabiam como implementar. Então, a Exe, ela veio trabalhando em várias ferramentas para auxiliar os clientes a implementar da maneira correta. E veja, é um processo que ele pode ser auditado. Isso é bem importante, porque eu posso ter um Ministério Público. Como é que você fez a implementação? Né? Então, o como eu implemento, às vezes, é muito mais importante do que o próprio resultado. Então, a X hoje ela tem um aplicativo web, que se acessa via nosso site. Esse aplicativo eu vou criar um projeto para o cliente. Então, tem a equipe que vai usar os exoesqueletos e tem a equipe que vai acompanhar o projeto. Então, mesmo operações que eu tenho muitas operações, eu consigo acompanhar um projeto à distância. E aí, uma vez, ele vai me definir as etapas do projeto. Então, a primeira etapa é exatamente a contextualização do porquê que eu preciso do exoesqueleto naquela atividade. Então, o cliente vai subir as avaliações ergonômicas, que é muito importante. Existe uma ferramenta de cálculo de retorno de investimento, onde o cliente ele vai trabalhar basicamente ações trabalhistas, obviamente, que foram geradas por lesões, absenteísmo e turnover e a própria produtividade. Nós medimos essa planilha em pessoas, mas pode ser medido em caminhões carregados ou em margem de contribuição. Vários O indicadores, né? cliente vai definir o melhor dele e ele vai comparar o custo, então, da locação ou da aquisição com os ganhos financeiros e ele vai apresentar a ROI do projeto ou o payback da operação. Então, não é difícil nós termos hoje ROI de projeto com 5, 6, 7 reais de ROI, né, para cada real investido. Então, é Sim. uma conta realmente bem interessante, porque as pessoas acham que eu só vou dar bem-estar ao operador. Claro que vai, mas isso gera também resultados financeiros para a empresa. Sim, é bom, só para contextualizar, para a gente não perder então essa linha, nós estamos falando de indicadores vinculados a pessoas, né? Então, absenteísmo, turnover, afastamentos em geral e até mesmo gastos com as lesões. Então, um deles uma linha seria os indicadores voltados a pessoas, outro indicadores voltado à produtividade, e o Uhum. terceiro você falou?
é a questão de absenteísmo turnover, produtividade e ação trabalhista, Ações né? trabalhistas, jurídico. Aham. Então, até nós temos percebido muito hoje em operações logísticas, quando eu vou, que a caixinha ação trabalhista, ela está cada vez menos utilizada, porque as pessoas não estão tendo mais ação trabalhista por problemas de lombar. Pode ter ação trabalhista por vários motivos, mas por problema lombar não existe tanto mais. Por quê? Porque as pessoas não ficam tempo suficiente para se machucar. Então ela vai para a operação, ela vê que aquilo ali é difícil, é muito esforço, é cansativo e ela pode se machucar, ela busca um emprego melhor. Ou vai ser motorista de aplicativo. Então, E já muitos nossos. aciona a empresa. Exatamente. Então, muitos clientes nossos, eles estão cada vez com custos cada vez maiores, porque o ônibus tem que buscar a gente cada vez mais longe. Por quê? Porque ele não consegue manter as pessoas no trabalho. Então, o exoesqueleto, ele vem exatamente para isso, para tirar aquele esforço físico adicional, e a gente está falando de diminuição de esforço físico em torno de 40% a 50%. Uau! É muita coisa. Não é 10%, não é eu acho que eu senti um alívio. Não, ele é perceptível, Sim. né? Perdão. Então, é perceptível. Então, eu tenho até uma indústria de caminhões aqui próximo, que também é nosso cliente. Ela fez um teste científico, né? Onde a gente conseguiu reduzir o esforço físico para movimentações de caixas, e eram caixas muito pesadas, acima de 40 quilos, redução de até 47%. Então, imagine isso no dia a dia do operador, né? Ele vai realmente cansar menos e aquela produtividade dele, que teria uma queda muito acentuada, vai ser menos acentuada. Então, neste cliente, que é uma empresa de caminhões aqui do Paraná, nós fizemos uma avaliação científica que reduziu até 47% o esforço físico na manipulação de cargas muito pesadas. Então, isso vai fazer com que o operador canse muito menos durante a sua jornada. Em vez de ele, vamos pensar numa operação logística, ele vai fazer 500 caixas por hora no início do dia, no final do turno ele está fazendo 200. Então, com o exoesqueleto, ele vai manter as 500 no início, só que em vez de acabar o dia com 200, ele acaba com 300, por exemplo. Então, há estudos que já indicam ganho de produtividade até 8% usando o exoesqueleto. Isso sem contar a redução de absenteísmo e turnover. Bom, nós vamos falando de indicadores, você deu o esforço físico de 40% a 50%, temos aí mais 8% de produtividade, enfim, vai acumulando realmente os ganhos, e aí que se mede o payback, o ROI, na verdade, do investimento, é juntando todos os indicadores? Exato, porque você veja, a produtividade, por exemplo, no nosso caso, quantas pessoas eu preciso para carregar um caminhão, ou quanto tempo eu levo para carregar um caminhão. Se eu consigo fazer com menos tempo, eu posso só diminuir, ajustar a equipe. Não vamos falar diminuir porque não é necessário. Você pode ajustar, em algum momento algum operador sai, você não precisa repor. E o absenteísmo e turnover, eu preciso ter pessoas a mais na minha operação para cobrir quem falta. É natural, todo dia falta alguém, né? Falta um, falta dois, faltam Se você até três. comentou que tem case de empresa que zerou o atestado médico. Isso, nós temos um cliente que é a Special Dogs, que é a Manfrim, né? Que é ração animal. Então, ela colocou nossos equipamentos no ensaque, armazém e distribuição. Na distribuição, ela zerou a apresentação de atestados médicos. Então, imagine o custo que ela tinha, né? Nesse caso, quer dizer, além dela reduzir, não é só reduzir porque eu tirei a pessoa, né? Eu agreguei um dispositivo que a pessoa continua lá trabalhando, né? Que é importante. Então, a gente consegue ter esses ganhos que podem ser transformados em ganhos financeiros. Sim. Dentro você comentou que o equipamento tem empresas que acabam fazendo aquisição, né? E fazem o investimento e compram os dispositivos, e outras que fazem a locação. Indiferente, né, da modalidade e também o objetivo que a empresa, né, está levando, se é só para realmente redução de custos e melhorias em todos esses aspectos que você trouxe. Qual que é o tempo que demora entre o início desses estudos? Porque você comentou que vai uma equipe que acompanha, né, o início. Essa equipe ela acompanha o início porque tem necessidade de um treinamento para a pessoa saber fazer atividade física, atividade dela do dia a dia ali, né, operacional e mecânica com o equipamento? Como que funciona tudo isso? O equipamento ele é muito simples. Na verdade, a gente depois vai ver um modelo de equipamento, mas o de proteção lombar ele chega a pesar 880 gramas. Então ele parece muito uma cadeirinha de proteção de altura e ele é muito simples a utilização.
Então, muitos clientes, em regiões que a gente não atende, né, com pessoas, com representantes, o treinamento é feito online, inclusive. Então, não há essa dificuldade. E nós temos aquele aplicativo que eu te falei, Uhum. que cria esse projeto. Então, o aplicativo ele foi feito para até 4 semanas de implementação. Ou seja, em 4 semanas, a gente tem que ser capaz de identificar todos os pontos de desconforto. Lembrando, é um vestível. Então, eu coloco o equipamento. O fato de eu colocar um equipamento pode me gerar algum desconforto. É igual um sapato de segurança quando alguém usa a primeira vez. Então, eu coloco o equipamento, eu posso ter desconforto que podem ser resolvidos através de ajustes. Então, tanto do elástico que usa, tem vários níveis de força o elástico, então eu posso colocar um elástico, eu posso mudar a regulagem do equipamento para trazer aquele conforto. Então, essas 4 semanas é para irmos identificando esses pontos e ir resolvendo. Então, tanto a nossa equipe consegue fazer isso à distância com o cliente, quando o cliente está numa região atendida por alguém nosso, ele pode inclusive ter as visitas frequentes, né, periódicas da nossa equipe para acompanhar, mas muitas vezes o acompanhamento online já resolve, né? Mas o importante hoje é ter essa metodologia de usar esse nosso aplicativo, porque antigamente acontecia o quê? Eu dava o equipamento, eu comprava o equipamento, passava na mão, eu tinha um treinamento, aí passava na mão do supervisor, que passava na mão do líder, que entregava o equipamento para o operador, ele não sabia usar, e aí depois de uma semana, como é que tá? Ah, ele parou de usar no segundo dia. Ah, por quê? Ah, porque estava muito quente, ou porque estava um desconforto no ombro. É uma causa normal. Ah, mas isso a gente resolve assim, assim, assado. Com, Então, com os com os ajustes. ajustes, né? Então, tudo que a gente tem hoje de problema, a gente tem como resolver. Então, às vezes, é o que eu falei, eu pego uma pessoa muito franzina, uma pessoa de 70 quilos, por exemplo, 65, eu uso o elástico mais forte, ele vai ter um incômodo no ombro. Então, o que que a gente faz? Troca o elástico por um elástico mais leve. Então, aí o cliente fala, ah, agora ele não gostou. Então, com o aplicativo, faz com que a gente tenha esse feedback muito mais rápido. E a gente tem as informações ali, inclusive que a gente usa para fazer melhoria. Então, desde que nós implementamos o aplicativo, nós estamos identificando alguns pontos que antes a gente não tinha se documentado Uhum. para fazer melhorias no equipamento em próximas versões. Sim, sim. Qual que é a vida útil de um equipamento desse? Eu tenho clientes que utilizam hoje há 2 anos e meio esse de proteção lombar, Uhum. né? Então, óbvio, tem algumas peças que são de desgaste natural, como as cintas elásticas, né, que fazem exatamente o esforço, né, para aliviar o esforço físico do operador. Tem uma média ali em torno de 1 ano e meio, 2 anos de uso. Então, por isso que a locação hoje é um bom exemplo de uso, Um porque comodato, pode ser uma coisa assim? não, alugar, o comodato é de graça, né? Não, quando paga e depois pode trocar quando não tá Tipo um leasing. leasing. Nesse caso, não, a gente lida com locação mesmo, então, no final da locação, ele devolve o equipamento e pega um modelo mais atualizado, Entendi. né? Sim. Então, acaba ficando valores bem interessantes para ele, que hoje chega a menos de R$ 99 por equipamento mês, Nossa. com benefícios fiscais, né? Ou seja, eu pago um boleto um pouquinho mais alto, mas contabilmente eu recupero alguns Tem isso impostos. ainda? Existe Então você isso. fale mais sobre isso, né, porque o empresário, os diretores de operações, os gerentes de operações, se importam muito, obviamente, porque eles lidam com orçamentos, para administrar durante o ano e tem muitas coisas para investir. Como é que funciona se uma empresa quer utilizar esses recursos e benefícios fiscais para implementar essa melhoria? Sim. Hoje, quem define se vai ser venda ou locação é o que a empresa está acostumada a fazer, né? E óbvio que ela vai fazer o comparativo. A nossa planilha ela dá esse comparativo de quanto custa a locação e a venda. Só que quando a gente fala de locação, óbvio, as grandes empresas têm isso, acho que as pequenas e médias empresas não devem saber, onde todo equipamento alugado no meu processo produtivo, na minha atividade fim da empresa, eu consigo recuperar PIS e COFINS. Então, isso é um imposto que está na fatura de locação e que ele pode recuperar contabilmente, Olha né? só. E Sim. você ainda pode, se você tiver uma empresa de lucro real e estiver dando lucro, você ainda consegue recuperar imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, vai fazer com que uma fatura de R$ 140 por mês ali caia para 99.
Então, veja, hoje com Dentro do R$ 99 por mês, você proteger o teu operador, ainda ter o risco positivo de ter uma produtividade de até 8%, ou até mais, né? E a produtividade às vezes nem é o ponto. Se eu manter a pessoa na atividade, já estou ganhando, né? Diminuir o meu turnover, né? Sim. Atividade, que é um custo também, né? Altíssimo, inclusive, para muitas empresas. Já Sim. falamos muito aqui nos nossos episódios sobre os custos de turnover e de absenteísmo, mas de turnover realmente é muito alto o custo, porque a curva, quando vamos De falar a aprendizado. curva de aprendizados, né? Eu teve algumas vezes a gente já abordou isso, porque eu mesmo, quando estou em cliente falando sobre capacitação, quando nós estamos, né, fazendo palestras, ministrando treinamentos e até mesmo conversando com dirigentes da indústria, principalmente falando sobre turnover e o quanto que a relação de turnover com a capacitação dos colaboradores tem um impacto financeiro, às vezes severo na organização, nós falamos sobre isso, né? O turnover, ele é muito mais caro, né, do que você manter o colaborador saudável e satisfeito dentro do ambiente de trabalho, ainda mais quando a gente fala de ocupação industrial, né, do perfil de um operador numa ocupação industrial. E a curva de aprendizado, você contrata um operador, ele vai pelo menos para ele ficar bom no negócio uns 3 meses, né? Para ele dominar um processo uns 6 meses. Aí se essa pessoa não está satisfeita ou por sobrecarga de peso, sobrecarga, né, ergonômica ou por outros motivos, ele vai sair. Ou seja, a empresa volta a estaca zero tendo que contratar outra pessoa. Exato. E veja, eu falei no início que quando nós estávamos em época de desenvolvimento, equipamentos custavam os importados cerca de R$ 100.000. Hoje você já acha alguns equipamentos de proteção lombar por R$ 20.000. Ainda é caro, mas já é mais acessível. Mas não fecha uma conta de ROI e payback, né, com um operador hoje que ganha esses R$ 2.500 por mês. Nosso equipamento, por ele ser 100% nacional, né, desenvolvimento nosso, patente nossa, né, e a gente ter um processo produtivo muito robusto, porque a gente não... Nós acabamos terceirizando esse processo produtivo exatamente para quem sabe fazer aquilo. A gente sabe desenvolver equipamento, mas eu não sei costurar, né? Você tem o know-how da tecnologia, da Exatamente. mecânica. Da mecânica, da biomecânica, não de um processo de Costura fabricação. e fabricação. Exato. Então, nós conseguimos custos hoje que são muito baixos. Então, a gente consegue ter o equipamento muito mais barato do que importado, fazendo com que a ROI, o payback do projeto, realmente evolua. E hoje custa muito menos que o custo de um operador de um mês, né? Então, se a gente falar salário, encargos mais benefícios, né, um operador hoje vai custar 4, 5, 6 mil reais, né? No Você mínimo, coloca tudo no isso. mínimo. Exato, né? Você vai ter ele 13º, PLR e tal, né? Então, assim, hoje o nosso equipamento, se você pensar nisso, custa menos de 50% de um custo de um funcionário. Então, o fato de eu conseguir reduzir aquele absenteísmo que eu comentei um pouquinho, você já paga o aluguel para a equipe toda da sua fábrica ou da sua operação logística. Sim. E nós estamos falando aqui que é uma solução que não é só para as grandes empresas, para as multinacionais, né? Aqui, pelo que eu estou entendendo, é uma solução com dezenas de benefícios e é acessível às pequenas e médias indústrias também, né? Empresas em geral de logística, enfim. Exatamente. É óbvio, né? Essas grandes, elas têm um custo maior, né, associado à operação. Tem um sindicato, muitas vezes, que está ali em cima deles, né? Acaba gerando um custo maior. Mas sim, as empresas menores já começam a olhar isso como um motivo para serem mais produtivos, ou ter uma lucratividade maior, né? Ou ter um diferencial perante o seu cliente. Pega um operador logístico, olha, eu uso exoesqueleto, meu absenteísmo é menor do que o do cliente, o meu turnover é menor, quer dizer que o meu custo de operação é menor. Você paga em quanto tempo, mais ou menos? Você tem ideia? Na É, média, vamos falar na média. na Porque eu vi média, que você tem empresa ali de vários portes e setores. Que fácil aí 4, 5 meses, Curtíssimo. né? Bem curto, dá para ser até menos, tá? Dependendo da operação. Quando a gente fala de aluguel, eu tô falando de 4, 5 dias de payback a cada mês. Então, os primeiros 4, 5 dias é para pagar o equipamento, depois você só tem ganho. Sim, sim. Né? Fantástico, fantástico isso. As empresas de pequeno, médio porte precisam muito olhar para isso, como você disse, porque muitas às vezes elas nem sabem de benefícios fiscais, como que você comentou, e tampouco fazer esses cálculos que você diz que vocês têm facilmente para apresentar, né? Toda essa documentação que
de cálculos que vocês fazem antes da instalação, para falar, olha, a implementação vai te dar esse de ROI e esses de aumento de benefícios dentro desses indicadores. Isso tudo, essa parte preliminar dura em torno de quanto tempo? Na verdade, vai depender muito do cliente, né? Porque a gente vai fornecer a planilha para ele preencher e são informações do cliente. Então, qual é o absenteísmo dele hoje naquela operação? Ah, é 2 dias e meio, 3 dias e meio. Eu já tive clientes, tem clientes, que ele tinha meta de absenteísmo de 4 dias por mês. Ele não atingia a meta. Era muito mais que isso. Ou seja, tinha operadores que faltavam praticamente uma semana inteira no mês e ele não podia mandar embora, porque não tem quem ele coloque no lugar. Mesmo sem atestado médico. Ele não adianta, ele não tem quem coloque no lugar. Se ele começar a mandar todo mundo embora, ele fecha, né? Então, quando a gente coloca, quando ele tem que buscar esses dados internamente, abrir a estatística. Legal, eles faltam 2 dias, média, mês. Quais são os motivos, né? Dores, né? Ida ao médico, tal. E aí, dali, ele vai fazer uma estimativa. Eu tenho 50% hoje por motivo de saúde. Então, vou aplicar aqui na planilha 20%. Vamos ser bem conservadores. E aí, a gente vai para o turnover, mesma coisa. Qual é o seu turnover hoje? Qual é o turnover proposto? E aí, eu coloco ali um custo de recolocação de pessoas. Pode ser um custo de recrutamento, seleção e treinamento. Pode ser aquele custo que você comentou da curva de aprendizado, porque ele não está produzindo aquilo, então ele está me custando muito mais, né? Então, você pode colocar esses custos. E a própria produtividade quando é inerente à situação. Normalmente, em operações logísticas, a produtividade é importante, na fábrica não é tão importante, né? Porque ele já segue uma cadeia mais pela máquina do que pelo, né? O homem não adianta ele produzir mais ali. Então, quando ele faz esses cálculos todos, aí vai depender dele buscar essa informação para que a gente auxilie ele a finalizar a planilha, né? Então, tem cliente que demora mais. Por exemplo, tem muitas operações, quase todas as operações logísticas que eu fui, tem essas informações bem mapeadas do absenteísmo e quais os motivos. Já operações industriais não tem tanto isso, as que eu conheci não tinham tão aberto essa informação. Então, tinha que realmente fazer inferir um percentual, alguma coisa assim, para que eles pudessem medir, né? E se uma empresa, por exemplo, quer fazer a implementação, embora aqui já ficou claro para todo mundo que não é nada dispendioso a ponto que uma empresa, né, ativa comercialmente e economicamente não possa investir, mas mas a empresa quer buscar algum recurso para poder fazer essa implementação. Existem algumas linhas de crédito específicas para isso? Vocês normalmente indicam alguma coisa ou ainda nós não temos isso disponível? Nós, no início da empresa, nós até pensamos alguma coisa de um BNDES, alguma coisa assim, alguma linha, mas vimos que depois os próprios clientes não buscavam, né? Então... Por ser acessível mesmo. Acho que sim. Porque hoje você pensa num aluguel, né? Eu alugar 10 equipamentos hoje para uma atividade de expedição, eu vou gastar, no contrato 24 meses, eu vou gastar R$2.000 por mês. Isso valor de fatura. Se eu tiver a recuperação de PIS e COFINS ainda, você vai para R$1.800, R$1.700. Nossa, quer dizer, nada. Ínfimo, sim. Né? E olhando para uma questão também, mais daí da parte do olhar, nós estamos falando muito do olhar da empresa, né? Sim. Vamos falar um pouquinho do olhar do colaborador, do operador. Quanto tempo vocês conseguem coletar feedback, testemunho, depoimento do colaborador, que a partir de quando que ele começa a se dar conta de que aquilo realmente está sendo um benefício no dia a dia de trabalho dele? Isso é bem importante, porque vai depender muito do tipo do operador, da atividade que ele faz, da idade dele, porque tudo isso influencia. Eu pego hoje nos testes, eu falo para o cliente, olha, não pegue aquele operador de 18 a 20 anos, que ele sai hoje da operação, vai jogar futebol, vai no barzinho, dorme 2 horas, amanhã ele está pronto. Quer dizer, a capacidade de recuperação dele é muito forte. Então, para ele, é mais um equipamento para ele utilizar. Agora, se você pega já um operador com mais tempo de casa, com mais tempo de idade, ele já sente mais a diferença do equipamento. Então, um dos projetos que nós temos, eu tenho projetos, por exemplo, que o operador chega a levar 4, 5 dias ali para se adaptar ao equipamento. Mas, mesmo assim, muito rápido. Mas a gente sempre quer bem rápido, né?
E aí, quanto mais rápido, melhor, né? E aí eu tenho já projetos que no primeiro dia ele já está super bem, já respondeu, esse aplicativo ele tem um farol de acompanhamento, né, por operador. É o Então, operador que dá os inputs ou o gestor? é o gestor, ele vai lá, questiona, né? E aí, como é que foi ontem, né? Faz o apontamento. Isso. Ah, eu usei sem dor ou desconforto, né? Ah, então é um verde. Ah, não, eu tive um desconforto. Aonde? Ah, no ombro, fazendo tal atividade. Opa, deixa eu escrever aqui, porque daí a equipe de apoio, que é a minha equipe, vai olhar aquilo, olha, isso aqui você resolve assim, assim, assado. Que são as correções ergonômicas no próprio dispositivo. Os ajustes do equipamento, né? Então varia muito o tempo de adaptação. E eu tenho operadores, óbvio, é um percentual pequeno, mas que não se adaptam. Mas é aquele operador que naturalmente reclama de usar protetor auricular. É um perfil, né? É o Já é um perfil comportamental do operador. Exato. Ou atividades que realmente há movimentos no meio da atividade que o equipamento pode atrapalhar. Isso pode acontecer, né? Então não é para acontecer. Normalmente isso não acontece, mas pode acontecer dele ter uma movimentação um pouco diferente, né? E aí a gente não vai ter sucesso naquele caso. Mas estatisticamente falando hoje, a gente tem 70% que se adapta muito rápido, mais uns 20% ali que demora ali uma semana, 10 dias ali, que pode acontecer para ele se adaptar. Bom, vimos que é uma solução fantástica para empresas de todos os portes e todos os setores, mas nós queremos ver isso na prática. Alfredo, vou pedir para o Alfredo aqui mostrar como é que funciona. Explica um pouquinho, Alfredo, do dispositivo, do equipamento, como que funciona, e eu gostaria que você colocasse para ver o quão fácil é e mostrasse para nós aí ele mecanicamente funcionando. Tá. Bom, esse aqui é o nosso equipamento mais completo, ele é o híbrido. Eu comentei que nós tínhamos, então, um equipamento de membros superiores, que é onde nós temos essas hastes de alumínio e fibra de carbono, que vai fazer levantamento e sustentação do braço. Daqui a pouco a gente vai ver. E aqui eu tenho, inclusive, junto com ele, o equipamento de proteção lombar. Então, como é que ele funciona? Eu tenho 2 elásticos que cruzam as costas, prende na perna, e quando eu faço o movimento de abaixar, esse elástico vai esticar, me puxando novamente, reduzindo o esforço lombar. Então, vamos colocar aqui. Esse, obviamente, tem uma complexidade um pouco maior, porque ele tem 2 equipamentos ao mesmo tempo. Que é o de ombro e o de lombar. E ele só tira isso no intervalo para o almoço, seria isso, Alfredo? Como que funciona as orientações? O de membros superiores, que vai no braço, sim, dá até para tirar mais vezes durante o dia, né? O de lombar, que é totalmente de tecido, né? Vai ser só esse colete e a parte das pernas, ele pode ficar o dia todo com o equipamento, então não tem problema. Sim, tá? E você está falando que esse é o mais complexo, completo, porque ele é ombro e lombar. E quanto que pesa esse que é o mais completo? Hoje esse equipamento aqui, ele está com 2,2 kg de peso. Então é extremamente leve. E reduz 40% a 50% do esforço físico. A lombar em 40% a 50% e membros superiores ali também chega fácil ali a 40%. Veja. Olha então, só, tá. A câmera está mostrando bem, tá? Vamos virar para atrás, vamos olhar atrás como é que ele fica. Então aqui, ó, nas costas. Vira um pouquinho, isso, perfeito. Esses elásticos que eu tenho aqui, é exatamente o elástico que vai fazer o alívio para retornar à posição reta. Então toda vez que eu vou abaixar, esse elástico vai esticar, diminuindo o meu esforço. E o de membros superiores, eu tenho um elástico diferenciado, e aí ele vai ajudar a fazer esse levantamento. Então, manter o meu braço aqui, ó. Aqui eu estou descansado. Tá. Então, se eu faço uma atividade, por exemplo, de montagem de cabine, montagem de painel, eu posso ficar nesta posição muito mais tempo. Né? Então, a gente pode, sim, inclusive, ganhar em produtividade, mas eu estou reduzindo o meu esforço físico. Impressionante. Quando você fala de 40% a 50% de esforço físico, é muita coisa, né? É muita coisa. E não é o desconfortável. Eu vejo que você está aqui, mas a pessoa pode se... Estou bem tranquilo, né? Dá pra gente sentar aqui, ó.
E olha só, dá para chamar o operador para uma reunião? Dá para chamar, e lembrando de novo que eu estou usando 2 equipamentos ao mesmo tempo, né? Sim, então, se eu estiver sim. usando só o de lombar, ele inclusive ele é recomendado para distribuição, ou seja, eu posso subir e descer do caminhão sem problema nenhum, né? Não preciso ficar tirando ele toda vez que eu vou fazer uma... Você está falando da entrega final lá. Vou dar o exemplo do Mercado Livre, que é seu cliente. A empresa que tira a caixa dali do furgãozinho do Mercado Livre e deixa na portaria do cliente. Poderia utilizar. Hoje eles utilizam no armazém interno, né? A movimentação interna ali do armazém, separação, todo aquele sorting que eles fazem, né? O sortation que eles falam. Mas poderia sim utilizar. Então eu tenho alguns clientes em São Paulo que já utilizam da porta para fora, né? Por quê? Porque operadores eles têm um esforço muito grande durante o dia, eles movimentam 25, 30, 40 quilos e usam de proteção lombar, que é esse dos elásticos que cruzam as costas, exatamente para essa redução do esforço. Sim, fantástico. Bom, Alfredo, parabéns, parabéns. Eu fiquei encantada com o teu produto. O empreendedor brasileiro realmente tem que ser estudado, né? Com certeza, eu tenho absoluta convicção de que a jornada empreendedora, ela não é fácil, ainda mais você que veio de uma multinacional, do setor automotivo. Imagino que você deveria estar bem estável lá, quando trabalhava e ficou determinada, apaixonada por essa tua ideia. Eu admiro muito empreendedores como você, então está aqui meus parabéns, porque não é apenas mais um produto comum, não é um produto que não só está, obviamente, favorecendo as empresas, a produtividade, que a gente tanto fala nisso, né, na competitividade da nossa indústria, mas principalmente bem-estar das pessoas. Mil parabéns, eu espero que a Exoesqueletos voe muito longe e seja não só como já é patenteado, mas seja uma líder do mercado que avance em outros continentes. Parabéns, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, eu que agradeço pelo convite aí, poder falar um pouquinho da tecnologia, que apesar de nós termos isso aqui desde 2017, ainda não é tão conhecido, né? Então esse trabalho todo vamos chamar de evangelização da tecnologia nos ajuda muito nisso aí. Sim, e eu vou pedir para a equipe de produção depois deixar uns minutinhos o QR Code do site da Exoesqueletos, para vocês que tiverem um pouquinho mais de curiosidade, quiser fazer contato com o Alfredo, entrar direto lá em contato com eles. Eu agradeço vocês terem me acompanhado até o final de mais esse episódio e vejo vocês no próximo Vem Pro Gemba.